Abreu, muito gosto, e Joaquim Amorim, muito gosto. Pois, então vamos dar início a esta audição. Eu gostava de dar as boas-vindas à Presidente e aos seus acompanhantes, à Presidente da Direção do CIP, que é a doutora Júlia Azevedo, que está aqui à minha direita. Depois também à doutora Rosa Sá, também está aqui connosco na mesa, e depois os doutores Luís Santos, Filipe Abreu e Joaquim Amorim. O tema da petição é tempo de serviço igual, situação igual e escalão igual. E eu só ia lembrar não só os nossos peticionários da grelha de tempos. Eu sou muito rigoroso. A grelha de tempos tem duas partes em que os peticionários podem intervir. Logo no início tem 10 minutos e depois no fim terá outros 10 minutos para responder às questões ou esclarecimentos que forem necessários. Não tem que usar exatamente 10-10, pode usar 8-12, pode usar 12-8, mas no total são 20. E podem organizar da maneira que entenderem, não há nenhuma regra específica. Os grupos parlamentares também, já agora lembrava, cada um tem 3 minutos para a sua intervenção e portanto, eu dava, se calhar, desde já, a palavra à doutora Júlia Azevedo para fazer a sua intervenção. Há ali um relógio em cima, não sei se vê, sim, que começa a contar. Às vezes com o reflexo não se vê muito bem, mas ali está o tempo a contar e portanto eu passava-lhe a palavra. Com certeza. Pelos grupos, com certeza. Ok. Uma ajudinha. Sim. Pois, isto está diferente, realmente. Se calhar, Ana, podia ajudar. Bem, portanto, eu dava a palavra à doutora Júlia Azevedo. Seja muito bem-vinda a esta comissão. Muito obrigada, muito boa tarde. Muito boa tarde ao Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigada por nos ter recebido. Muito boa tarde a todos os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Nós somos o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Aliás, já até perdemos a noção das petições que aqui entraram, relativas ao Sindicato Independente de Professores e Educadores. Algumas com sucesso, que vimos, portanto, concretizadas em projeto de decreto-lei e esperamos que o mesmo aconteça a esta. O que vos está a ser distribuído é apenas uma ajuda para compreenderem, porque estes assuntos são muito técnicos, não é? E às vezes é difícil compreensão. Peço aos meus colegas que estejam atentos, que se quiserem intervir para ajudar a explicar, e eu vou passar então a explicar o que se passa. Como todos sabem, é do conhecimento geral que nós, professores, e a função pública em geral, entre 2011 e 2017 tivemos o período do chamado congelamento. Até 2011 tínhamos uma estrutura da carreira dividida em 10 escalões, isto até 2011. Os bacharéis, os antigos bacharéis, entravam no primeiro escalão e os licenciados entravam no terceiro escalão. Estamos a falar na estrutura da carreira antiga. A partir de 2011, entrou uma nova carreira. Portanto, 2011 para um lado, 2011 para o outro. Os docentes que entraram a partir de 2011 também não progrediram, entraram para a carreira e, digamos que ficaram aqui parados, não progrediram porque estava congelada e o congelamento era transversal a todos. Entretanto, saiu, e é aqui o busilis da questão, saiu a portaria 119/2018, de 4 de maio, onde o Ministério da Educação reposicionou, e bem, todos os docentes que entraram a partir de 2011 para a frente, porque ainda não tinham sido reposicionados em virtude do congelamento.
Sistematizando, para trás até 2011 uma carreira, para a frente 2011 outra carreira diferente. O que é que aconteceu? Ao fazer isto, e bem a estes docentes para a frente, não respeitou as regras de trabalho igual, salário igual e da proibição de ultrapassagens. Porque os docentes que estavam para cá, para trás de 2011, se fossem bacharéis, teriam que estar 5 anos, mais 4, e só depois é que iam exatamente para aqui, onde entraram os outros docentes, e se fossem licenciados, estes 4 anos também os perderiam, onde entraram exatamente os outros docentes. Portanto, só aqui, com a diferença de carreiras, nós temos docentes com 9 anos para trás, que os perderam, ou 4 anos para trás, que os perderam. Entretanto, a partir de 2011 a 2017, houve sucessivas alterações ao Estatuto também, e aqui, estes docentes para trás, sempre, também perderam entre 1 a 2 anos. Portanto, no fim, estamos a falar de que os docentes para trás de 2011, com salário igual, trabalho igual, mais antigos na carreira, estão a ganhar menos dinheiro, às vezes 2 escalões de diferença, em relação aos outros docentes que foram reposicionados, e volto a referir, e bem, mas a partir de 2011. Ora, isto consideramos que não é constitucional, porque é trabalho igual, salário igual e, no entanto, os professores recebem menos vencimento do que os outros. Só para dizer que nós, CIP, temos à volta de 800 processos em tribunal com esta situação e temos também uma resposta da Procuradoria-Geral que está a considerar, ou seja, do Ministério Público, que está a considerar ver se a norma é ou não constitucional. Também dizer que no nosso compromisso que os sindicatos assinaram com o Ministério da Educação, tinha aqui prevista uma norma que não foi cumprida, em que é a linha C, eu penso que vocês têm, se não têm na explicação, é o ponto 5 da linha C, garantir que deste processo não resultem ultrapassagens. Ora, na realidade, estas ultrapassagens aconteceram. Saliento aqui uma questão também muito importante, que é o facto de estes docentes, portanto, serem mais antigos na carreira, além de verem o seu tempo de serviço congelado, como toda a função pública, e que não lhes foi dado na totalidade, e além de perderem este tempo todo que eu acabei de referir, de 2011 para trás, que não foi considerado, ou seja, o terceiro escalão, e a diferença entre as carreiras que foram sucessivamente sendo alteradas, perderam mais esses anos, o que faz com que nós, professores, com 50 anos de idade, portanto, este conjunto de situações, o perder o tempo de serviço, juntamente, não recuperação da totalidade do tempo de serviço, juntamente com as chamadas ultrapassagens que acabei de explicar, faz com que os professores com 50 anos de idade, 53, 54 anos de idade, se posicionem no 4º escalão, a grande maioria deles, onde ainda por cima está sujeito a cotas e vagas. E daí o descontentamento desta situação toda, precisamente por serem muitos os anos de serviço, não são só os anos de congelamento para todos estes docentes que estavam na carreira antes de 2011. Vamos dar um exemplo prático, eu vou passar aqui, têm nas capas se quiserem. O exemplo... Muito obrigada, boa tarde a todos. A questão aqui é muito simples, nós até colocamos uma folha grande em cada uma das capas, porque o mesmo, 2 professores, um que entrou na carreira após 2011, com 2.923 dias de serviço, está em 1/1 de 2018, no 3º escalão. E alguém que entrou antes, na mesma data, mas com 3.148 dias, só está no mesmo escalão, no 3º escalão neste caso, em 2020. Isto assim parece muito... mas isto significa que esta pessoa
quem entrou na carreira após 2011 vai ganhar mais 119 euros por mês durante 2 anos em relação a outra pessoa que tinha mais tempo de serviço. Isto vai sendo assim ao longo da carreira, porque depois o outro, em 2020, vai ganhar mais 154 euros por mês que o colega que entrou e que tem mais tempo de serviço. A questão aqui que se tem que ver é que é uma questão de dinheiro e este valor mensal é importante para o nível dos salários que temos e, para além de ser todos os meses, é durante 2, 3 anos, no mínimo. E não estamos a ver que exista da parte de nenhum governante vontade de resolver este problema. Não sei se consegui explicar. Só acrescentando que a portaria 119/2018, 4 de maio, as regras dessa portaria foram aplicadas de forma restritiva, ou seja, só foram aplicadas aos docentes que vincularam a partir de 2011. E ela devia ser amplamente aplicada a todos os docentes, para ser justa, equitativa e segundo o princípio da igualdade, não é? Que está consagrado na Constituição. E depois dizer, portanto, que esta ultrapassagem por colegas da mesma categoria, e ainda por cima da nomeação mais recente, já tem havido vários acordos nos Supremos Tribunais de outras situações semelhantes, onde, claro, deram razão a esta situação. E nós, com esta petição, o que é que pretendemos? Pretendemos repor a legalidade e assegurar os direitos constitucionais em causa, ou seja, posicionar os docentes que ingressaram na carreira antes de 2011 no mesmo escalão, no mesmo índice remuneratório que estão posicionados os outros. Muito obrigada. E ainda tem 38 segundos destes 10 minutos que pode usar a seguir. Muito bem, muito obrigado. Eu, se calhar, dava a palavra agora aos grupos parlamentares e o primeiro que tem a palavra é o Partido Socialista, o PS, não sei quem é que vai fazer a intervenção, é o Sr. Deputado Agostinho da Santa. Tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A contar ali. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes dos peticionários. Muito obrigado por estarem aqui, por nos terem trazido esta petição no uso de um direito de cidadania que é tão importante na defesa de direitos particulares e direitos de grupo. É um direito cívico, independentemente da posição que pretendam defender. É sempre de aplaudir, seja ele qual for. Antes de mais, aproveitando a petição trazida para uma leitura pela positiva, que também é bom que seja feita, é preciso que se diga e que se realce o esforço de valorização da classe docente feita nos últimos anos pelo Governo. Muito haverá a fazer, mas também já há coisas que foram feitas. Portanto, muito haverá ainda a fazer, mas há coisas que já foram feitas, designadamente a abertura de vagas anuais garantindo a entrada de mais docentes nos quadros, a abordagem menos restritiva da chamada norma travão, a mitigação dos efeitos de congelamento com a recuperação de tempo de serviço desde 2018, a procura do estabelecimento de melhores condições de estabilidade, de combate à precarização e de valorização dos docentes, que ainda, em certas situações, está em fase de negociação neste momento. Claro que há muito a fazer, o diagnóstico está feito, o Governo ouve os parceiros e certamente encontrará, não digo nesta, mas digo também nesta porque não se o entender, soluções tendencialmente importantes e adequadas àquilo que lhe vai surgindo. Quanto ao que nos é trazido agora com esta petição, tempo de serviço igual, situação igual e escalão igual. Parece um slogan a que à partida e sem grande sindicância se aderiria. Seria uma portaria única que reposicionasse todos os docentes independentemente dos requisitos do momento de ingresso. Mas deve dizer-se o seguinte: as regras de progressão na carreira constam do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores de Ensinos Básicos e Secundários, chamado ECD, e aplicam-se a todos após o ingresso na carreira. Falam os peticionários numa proposta de nova portaria que estaria em negociação. Diga-se que não há processo negocial, como sabem, e como penso que nas vossas palavras ficou sobredito. Portanto, não há negociação em curso, não se entenderia porque é que falam nisso.
O processo de reposicionamento na carreira mais próximo é regulamentado pela portaria a que falaram, que na altura da petição não o falaram agora, na portaria 119/2018, de 4 de maio. Será esse processo que se referem certamente. Sim, diga-se, ela não fixa novas regras de progressão a quando do ingresso, mantendo os mesmos requisitos. O que os peticionários pretendem com a portaria seria o reposicionamento de todos os docentes ingressados entre 2011 a 2017 e os anteriores. Sendo a portaria sempre subordinada às regras do ECD, destas não decorre que, ao mesmo tempo de serviço, corresponda sempre ao mesmo escalão, desde logo por efeito das regras de progressão dos 5º e 7º escalões. Acho que isto se mostra como evidente. Com a referida portaria 119/2018, o Governo não quis mais do que traçar regras operativas para a retoma das progressões e promoção do reposicionamento dos docentes depois de um período, entre 2011 a 2017, de proibição das valorizações remuneratórias da administração pública. Era uma razão virtuosa, como disse. Significa isto, em síntese, que, estando as regras de progressão estabelecidas no ECD, portaria alguma pode garantir o efeito igualitário pretendido pelos peticionários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava, não sei se é a Sra. Deputada Fernanda Velez que vai... Não, não é. Quem é que vai fazer? Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da Sra. Júlia Azevedo, os 8.769 peticionários desta petição, tempo de serviço igual, situação igual e escalão igual, promovida pelo CIP, Sindicato Independente de Professores e Educadores. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que concordamos com a justeza desta pretensão, da pretensão que o sindicato nos apresenta e que vamos também convosco aqui fazer algumas considerações. É factual que a publicação da portaria 119 de 2018, de 4 de maio, pretendia corrigir a discriminação resultante de desiguais posicionamentos de escalões na carreira docente por professores com igual tempo de serviço, mas tal não aconteceu. O efeito que provocou, isto é, a ultrapassagem de professores que ingressaram na carreira antes de janeiro de 2011, foram ultrapassados por aqueles que ingressaram na carreira entre 1/1 de 2011 e 31/12 de 2017, com menos tempo de serviço do que aqueles, tal como expuseram aqui. Foram as circunstâncias excepcionais de 2011 que levaram à retoma do congelamento do tempo de serviço, que se iniciou em 2005, e que foi descongelado entre 2008 e 2010, para ser novamente congelado entre 2011 e 2017. Convém lembrar que o congelamento do tempo de serviço foi retomado a 1 de janeiro de 2011 e que o Governo do PSD só iniciou funções em 21 de junho desse ano. E, portanto, foi o Partido Socialista que congelou, que descongelou, que voltou a congelar o tempo de serviço e, portanto, tem seguramente razões que também o nosso deputado já apresentou, mas que o PSD está, obviamente, disponível para analisar conjuntamente o que é que deve e pode e deve ser feito relativamente a esta questão. Mas gostávamos de lhe deixar 3 perguntinhas muito rápidas. Em primeiro lugar, se eventualmente ainda não terão tido tempo, mas se já reuniram com a nova equipa ministerial, portanto, do Ministério da Educação, se já colocaram esta questão ou não, quais as expectativas que têm relativamente a uma mudança de posição do Governo quanto a esta matéria e qual, na vossa perspectiva, a alteração legal que é necessária e urgente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também por se manter dentro dos limites do tempo, agradeço. Passava a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Militar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecia que falasse mesmo em frente ao microfone, que não se ouve muito bem às vezes. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os demais membros da Comissão. Saúdo os representantes do CIP. Alguns reparos e questões muito simples. Em princípio, chega a ver aqui uma injustiça, uma clara injustiça,
porque o mesmo tempo de serviço tem de ser um critério base para depois posicionar as pessoas na carreira, a nível salarial, por aí fora, mas gostaríamos que a questão fosse colocada numa perspectiva um pouco mais ampla, portanto, para além daquilo que estamos aqui a discutir. Porque, se eu bem percebo, isto é como voltar à estaca zero no posicionamento dos professores. É isso, portanto, todos ao mesmo... pronto, mas depois esclarecerá. E é preciso ter, para clarificarmos o posicionamento que aqui é apresentado, o impacto financeiro geral que este tipo de medidas vai ter. Portanto, temos que ponderar isso, porque temos todos aqui um dever de responsabilidade nas consequências das posições que tomamos. E uma outra nota que o Chega gostava de ver esclarecido é que isto é um edifício com várias dimensões, a questão das carreiras de professores. Se esta questão vai ter ou não impacto na avaliação dos professores. Isto é, nós sabemos que há problemas das cotas no acesso ao 5º e ao 7º escalão, que é uma outra parte do problema, e além dos problemas financeiros que estamos aqui a discutir, há outros problemas também subjetivos para a dignidade, até para o equilíbrio psicológico dos docentes, que podem e devem ser discutidos numa perspectiva geral para se resolver estas questões a fundo. Por exemplo, há a questão das observações das aulas, por exemplo, na avaliação dos professores, que é feita entre pares que não têm uma relação académica e hierárquica clara entre eles. Nós, quando estamos a falar no sistema de ensino, estamos a falar de uma atividade com uma legitimidade académica. E nós sabemos que há os doutorados, os mestres, por aí fora, e aqui isso pode ser uma fonte de problemas. Um outro aspecto que também nos preocupa é que nas avaliações de mérito, portanto, muito bom e excelente, elas criam uma expectativa que depois não tem correspondência, por causa das cotas. E tudo isto acaba por ter a um mesmo problema, que é a gestão financeira de um Ministério muito pesado, que é o Ministério da Educação. Portanto, são estas questões, um pouco gerais, de enquadramento, mas absolutamente fundamentais, que agradecia que prestassem os esclarecimentos possíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, que acho que é quem vai fazer a intervenção pela Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Bem, boa tarde, agradeço, Sr. Presidente. A senhora... Creio que agora já está melhor. Obrigada de novo ao Sr. Presidente. Sra. Presidente do Sindicato Independente dos Professores e Educadores, senhores peticionários, caros colegas, agradecemos a apresentação desta petição. Obviamente que é um tema pertinente. Nós já ouvimos aqui que a classe docente tem sido valorizada. Nós, infelizmente, fazemos uma apreciação um pouco mais crítica da situação dos últimos anos, nomeadamente em que é uma classe que precisa claramente ser mais valorizada. Consideramos, pelo contrário, que tem havido inclusivamente uma destruição do capital humano, que os docentes estão desgastados. Obviamente que a conjuntura não tem sido positiva, mas é muito para além do tema da conjuntura pandémica, mas a valorização quer da escola, quer dos docentes, quer dos instrumentos da própria escola, são temas que devem merecer a nossa maior atenção. Em relação ao tema concreto da petição, para além dos temas que abordou de uma possível inconstitucionalidade, eu creio que é bastante evidente que a legislação, seja ela qual for, nunca deveria promover discriminação. E parece ser bastante evidente que esta portaria e a forma como foi implementada esta legislação, que promove, tem um sentido discriminatório e, nesse sentido, já seria o suficiente para merecer o sentido da revisão e de uma conversa atenta sobre este tema e, portanto, também a nossa disponibilidade para perceber
mais individualmente a situação. Um ponto lateral que gostávamos de ver associados a este tema é que, na consideração da iniciativa liberal, todo o tema das progressões, da valorização, deve estar associado também ao impacto do trabalho, portanto, à avaliação da docência, ao impacto do trabalho dos docentes, à aprendizagem dos alunos e, portanto, eu acho que isto também se insere numa temática mais alargada da própria avaliação e progressão dos docentes. E, por isso, também gostaria de algumas perguntas concretas. Por um lado, qual é que é a perspectiva, efetivamente, da nova equipa ministerial face a este tema, se já tem algum feedback. Gostaria de uma confirmação se este reposicionamento, se estamos a falar de um universo, foi o que pareceu, de 56 mil docentes, era isto que estaríamos a falar, gostaria dessa confirmação. E depois, tendo em consideração também o vosso conhecimento de todas estas temáticas, se, para além deste tema em concreto, o que é que considera em relação quer à avaliação, quer ao número atual de escalões, se lhes parece adequado e se há alguma intervenção que considera adequada, se sim, quais seriam essas melhorias. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, eu passava de imediato a palavra à doutora Júlia Azevedo, que tem 10 minutos, quase 11. Ainda bem. Quase 11. Vai ser difícil. Não, eu sou muito rigoroso. Vai ser difícil. Em nome do CIP, agradeço a todas as intervenções e gostava de conseguir sensibilizar ali o senhor deputado do Partido Socialista à primeira intervenção e explicar-lhe que não é bem assim como disse. Eu vou tentar explicar de uma forma muito sucinta e até, pronto. Antes de 2011, imaginemos que eu entrei para a carreira. É um suposto, não é? Estamos a supor. Imaginemos que eu entrei para a carreira antes de 2011, entrei para o escalão adequado, que era o antigo terceiro escalão. Pronto, entrei aqui. Mas se eu entrasse a partir de 2011, não é? Eu já não teria que cumprir estes 4 anos de tempo de serviço. Portanto, estamos a falar numa diferença de eu ter entrado antes de 2011 para a carreira e a seguir, entrar logo a seguir a 2011, pronto, portanto, mais 4 anos de tempo de serviço que eu tenho que cumprir em relação aos meus colegas, que até são mais novos e entraram posterior e, portanto, estarão num processo mais avançado. O resto é tudo igual, só que estes colegas, em resposta também ao Sr. Deputado, estes colegas que entraram após 2011 tiveram outra benesse, que nós não questionamos, que foi a possibilidade de gastar tempo de serviço no 4º escalão, nas cotas, ou seja, comprar 365 dias, e, entre aspas, não é? Gastavam ali mais 360 dias e passavam, e gastar mais 365 dias, por exemplo, no 6º escalão, e passarem também. Ou seja, a estes colegas ainda foi dada essa oportunidade acrescida de ultrapassarem a barreira das cotas e das vagas. Ora, os colegas que estavam imediatamente atrás, e portanto não tem nada a ver com a avaliação, sim, Sr. Deputado, foi mesmo isto, os colegas que estavam atrás não tinham tempo de serviço para comprar, aliás, foi-lhes retirado esses 4 anos, isto de uma forma simplista, porque foram mais anos, mas foram-lhes retirados estes 4 anos a todos e tiveram que passar pelo sistema igualzinho dos outros, da nova carreira, das cotas e das vagas. Não tinham tempo para comprar, não puderam comprar. A portaria de reposicionamento permite, se reparar lá, permite isto. Portanto, se há alguma injustiça ainda acrescida, é essa. Ainda, que nem referizei, porque nós superamos isso muito bem, mas ainda há mais essa injustiça acrescida. Portanto, depois há também o facto do tal memorando, que ficou famoso, de entendimento entre os sindicatos e o Ministério da Educação, que foi uma reunião que durou até às 5 da manhã, e que o ponto 5 da linha C diz mesmo que não podem existir ultrapassagens. Pronto. E isso relativamente não se efetivou. E gerou, como é lógico e natural, não é? Porque um sentimento de injustiça entre os professores, e é natural. Agora, se me perguntam assim, o impacto financeiro é grande? É grande.
mas a educação também custa dinheiro, a democracia custa dinheiro, e quando se fazem estes normativos, não podem ser restritivos, têm que ser justos e têm que ser alargados a todos. Portanto, o que nós pedimos, nem sequer são retroativos, nem nada disso, é que as pessoas sejam reposicionadas no escalão a que teriam direito, conforme tiveram os colegas em 2011, mais nada. Não estamos a pedir nada de diferente, ou seja, se eu tenho aqueles mais 4 anos, eu deveria estar posicionada exatamente 4 anos à frente, tal e qual como o meu colega que está ao lado a dar aulas a mesma disciplina, não é, do que eu, na mesma instituição e na mesma casa, e eu estou com mais tempo de serviço e a ganhar menos dinheiro. Portanto, o que aqui foi realmente mal feito e mal... foi a portaria não ser estendida ou terem encontrado uma solução conjunta com os sindicatos, não é? Ter-se encontrado uma solução conjunta que abrangesse todos os docentes, de maneira a uns não ficarem prejudicados em relação a outros. É só isso, não há aqui mais nada de diferente. Pronto. Em relação ao PSD, não é? Senhora Deputada, agradecemos as palavras que teve, que são justas, porque realmente é injusto isto que nos estão a fazer passar. É mesmo, acho que todos compreendemos em todas as profissões, seja quais forem, seja a medicina, seja a enfermagem, seja em qualquer lado, não é uma situação justa, que nós consideramos que é inconstitucional e, volto a repetir, está a ser já analisada pelo Ministério Público, essa inconstitucionalidade. Se já reunimos com o Ministério da Educação, já reunimos. Os assuntos não foram estes abordados, porque estes assuntos já foram amplamente abordados com o Governo anterior e que nós chegamos, portanto, a bom porto, não é? Nomeadamente, nós já fizemos, diversas manifestações de caráter sindical, mais os processos em tribunal, que não são só nossos, do CIP, serão milhares, porque os outros sindicatos, principalmente as federações, também os intentaram, assim como nós, não é, a nível nacional. Já fizemos esta petição, também já fizemos as devidas queixas, não é? E estávamos a apelar aqui ao coração e à razão, não é? E à razão dos senhores deputados, que são a democracia. Aqui é a casa da democracia e isto é um exemplo de que a democracia existe e que vale sempre a pena lutar, não é? E eu tenho muita esperança nisso. Senhor deputado, isto é mesmo dirigido a si, diretamente. Depois, o impacto financeiro é grande, mas há sempre ginásticas financeiras que podem ser feitas, sempre, e de várias formas, e podem ser negociadas, e há sempre alternativas. Eu faço aqui também uma lembrança que, por exemplo, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, isto não se passa, não há ultrapassagens. Eles arranjaram um sistema que é técnico, não é? Que agora não vou expor, em que isto não se passa. Não há, já para não falar, não falar nas vagas, nas cotas, na recuperação do tempo de serviço, pronto, parece que é uma realidade, um país diferente, não é? Mas não é o nosso Portugal também, e não há ultrapassagens. Eles encontraram um esquema e que todos estaríamos abertos a isso, incluindo os próprios docentes reposicionados, que foram eles que nos cederam os exemplos para entregarmos em tribunal, porque compreendem a injustiça disto, não é? E nós teríamos conseguido e estamos disponíveis totalmente para, juntos com o Ministério da Educação, encontrar uma solução financeiramente possível para isto acontecer. Por fim, a avaliação, a alteração, o que é que nós pretendemos? É precisamente o reposicionamento igual dos docentes, consoante o tempo de serviço, independentemente da avaliação. Isto é que fique bem claro, porque tem avaliação, tem cotas, tem vagas, isto é... a pessoa que fica lá retida, perde o tempo de serviço que terá que perder, independentemente da avaliação. É aqueles anos que para trás, imediatamente atrás, não foram contados, imediatamente à frente são contados. Só isso, pura e simplesmente. Por fim, não sei se respondi ao senhor deputado do Chega, mas nós temos, lá está, a educação custa dinheiro, como a democracia custa dinheiro, como o Parlamento custa dinheiro, evidentemente, e nós estamos a assistir à falta, a um problema que vai ser grave, que é a falta de professores,
E, precisamente, se nós não tornarmos esta profissão, que é nobre, muito nobre, não é? E que é fundamental para a democracia, se nós não a tornarmos atrativa, se nós não a tornarmos respeitável e digna, nós vamos viver períodos muito difíceis de retrocesso, atrevo-me a dizer, anteriores ao 25 de Abril ou logo a seguir ao 25 de Abril, com docentes que não são profissionalizados, com docentes que não estarão preparados pedagogicamente, não é? E alguns, se calhar, cientificamente também não, para os nossos alunos. E isso eu acho que é um dever de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto deputados, enquanto sindicalistas, enquanto professores, tentarmos salvaguardar e juntos chegarmos a... Eu estou a olhar para o tempo já de lado, e juntos chegarmos a uma solução em que isso não aconteça, não é? E isto é mais um dos motivos porque os professores se sentem profundamente lesados, e é disto que estamos a falar, não é? Neste momento esta audição é sobre esta petição em si, é sobre isto que estamos a falar, e isto é mais um dos motivos fortes porque os professores se sentem amplamente injustiçados, desconsiderados até. E não sei se aqui há algum deputado que seja professor. Sabem que nós temos razão, pronto, sabem que temos razão. E é isto também, não é? Por isso, senhor deputado, olho muito para si porque estou a tentar apelar à razão e explicar isto de uma forma até prática, pragmática, não é? E pronto, não sei se os meus colegas que nós temos... Já estamos aqui a dizer que foi ultrapassada, por isso... Muito obrigada a todos. Não sei se os meus colegas querem acrescentar. Está tudo bem. Obrigada. Bem, chegámos ao fim desta audição e eu agradeço novamente... Não, tudo bem, estava só a dizer que chegámos ao fim desta audição. Agradeço a vossa presença aqui conosco. É aqui que tem que trazer as vossas preocupações à Casa da Democracia e, portanto, são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui conosco e transmitiram a vossa mensagem. Espero que os grupos parlamentares respondam. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.